Boa noite. Bora lá, nós estamos iniciando a nossa terceira live. Já vou iniciar aqui, mandando aviãozinho, convidando mais pessoas. Você pode entrar aí, já entra convidando. Andréia, já chegou chegando, hein? Vamos lá, Andréia. Ó, é hora de fazer o que mesmo? Convidar mais mulheres para a live de hoje. É isso mesmo, vamos entrar já convidando. Deixa eu continuar aqui. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial, tá? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um grande ensinamento meu, uma experiência e falar para vocês do melhor, é o resultado, é o estado atual. Então muitas das vezes a gente fala muito, né? Nossa, passei por isso, mas a pessoa não fala assim, passei, estou vivendo esse processo, esse aqui foi o caminho e tem que permanecer firme e forte na jornada, né? Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Vocês vão entrando, vou mandando aqui o aviãozinho. Minha amiga Maíra chegou. Boa noite, amiga. Ó, tô convidando aqui, amigona. Vai lá naquele grupo, naquelas amigas, amiga da igreja. É aquelas amigas mesmo, viu? Lurdinha, quanto tempo, minha amiga? Boa noite. Como é que você tá? Olha, a gente tem que marcar um encontro aí, porque a gente se viu muito pouco, né? Tô aqui fazendo convite, minha amiga. Vamos convidar mais mulheres para a gente poder começar a nossa live. Vamos lá. Deixa eu mandar mais um aviãozinho aqui. Porque é assim, gente. Saudade, né? Também tô com saudade também, minha amiga. Precisamos, né? Eu acabei de falar agora com a Andréia e sobre o poder do ecossistema. Poder da mesa. O quanto que a gente tem que valorizar esse tempo de qualidade com o nosso contato social, com as pessoas. Não é verdade? Deixa eu convidar mais aqui pra gente poder iniciar aqui a nossa noite, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Eu sei que o pessoal hoje é segunda-feira, gente, e muitas das vezes as pessoas elas esquecem, né? Eu mandei áudio hoje, avisei, postei nos stories, mas às vezes tá ouvindo bem, né? Ai, que bom. Maíra, Andréia, obrigada. Mas às vezes elas esquecem. Então vocês vão lá, mandam uma mensagem, vai lá no grupo, chama a galera, fala, mulherada, agora é o nosso compromisso. A Elia tá nos chamando lá na live. Vambora lá? Bora fazer esse convite lá, viu? Maíra, nós fizemos hoje, né, o nosso encontro de alinhamento. A Andréia também. Gente, só mulheres maravilhosas. Mulheres de princípio. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Que eu sou movida a louvor, né? Daqui a pouco vocês não vão nem me ouvir. Pronto. E a gente é mulher, eu falo que a mulher de verdade são aquela que está sempre buscando se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Olhar para o seu papel, tá? Dentro da sua casa. Às vezes a gente se preocupa muito com lá fora, né? Como que as pessoas estão me vendo lá fora. Mas na realidade, a gente tem que nos preocupar primeiro dentro da nossa casa. Como que as pessoas que estão aqui à minha volta, meus filhos, meu esposo para as mulheres, né? O homem, minha esposa, nada de minhas esposas. Como que eu estou sendo para essa pessoa, né? Aqui dentro de casa. Então a mudança, ela tem que começar de dentro para fora. A gente precisa de ter esse olhar com mais atenção, ser mais intencional nas pessoas que estão à nossa volta. A pessoa lá fora, a gente sabe que é só consequência.
de que na verdade a gente vem sendo. É ou não é, gente? Fala a verdade. Porque os nossos hábitos, a gente vai naquele hábito ali, sabe? No piloto automático. Então a gente vai na naturalidade. Se você não for bem em casa, automaticamente você também não vai ser lá fora. Porque a gente não sustenta a mentira por muito tempo. Essa é a realidade. A Andréia entrou aqui agora, minha irmã. Andréia, convida aquelas amigas, tá? Hoje eu vou estar falando sobre o posicionamento da mulher, que eu vou falar hoje sobre a área conjugal, tá? Ah, Elia, eu não sou casada. Você não é casada, mas você é solteira, mas você pretende ter a sua família. É melhor ainda, tá? Para quando você ter o seu relacionamento, você já trazer em mente qual é o papel da mulher dentro de casa. Como é que está sendo o meu posicionamento e como eu devo fazer como esposa, né? E é como que eu aprendo isso? Eu aprendo com as histórias de outras pessoas e eu falo muito que é sobre as experiências que a gente compartilha, né? Uma com a outra. Então isso é muito importante. Ok, gente? Vamos embora lá começar? E como vocês sabem, para começar a gente precisa de conectar com Deus. Então a gente precisa de fazer esse convite especial para nós nessa noite. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, quem puder fechar. Ô Pai, nós estamos aqui por mais um encontro. Estou aqui, Pai, para falar um pouco da minha história. Hoje eu vou estar falando sobre o relacionamento conjugal. E hoje, Pai, eu quero mais uma vez, quero ser usada, quero que o Senhor, Pai, entra, Pai, na minha memória, faça eu buscar e acessar aquela verdadeira Elia que vem sendo todos os dias. Que eu possa ser, Pai, a pessoa com clareza na minha fala, falar a realidade para cada uma dessas mulheres. Falar para elas, Pai, o quanto eu estou vivendo hoje, mas também para dizer para elas quantas minhas falhas que eu cometi. E ainda vem, Pai, cometendo, porque eu sou um ser humano. Hoje eu quero, Pai, com muita flexibilidade, estou abrindo a minha casa, o meu casamento, a minha família, para que o Senhor possa fazer a sua morada e estar entregue, Pai, não só o meu relacionamento em casa com meu esposo, mas também o relacionamento de cada uma dessas mulheres que está aqui presente e que passar por essa live. O Senhor vai estar nos abençoando e nos dando sabedoria de como ter o papel da esposa, o nosso posicionamento no nosso lar conjugal. Amém? Vamos lá então, mulherada? E aí? Quem pegou? Fala pra mim se vocês estão me ouvindo muito bem aí. Se tá legal a luz. Eu peguei o cantinho do esposo aqui, ele saiu e eu entrei. Então vamos lá, gente. Hoje eu quero falar pra vocês um pouco sobre o meu posicionamento de esposa. Eu quero falar pra vocês como que hoje eu vivo, no meu estado atual. Mas para que eu chegue no meu estado atual hoje, eu preciso falar para vocês um pouco sobre a minha história, né? O início do meu casamento, o começo de tudo. E eu já quero falar para vocês que todo relacionamento tem uma demanda, tá? Não importa quanto tempo que você vive com uma pessoa, se é 10 anos, se você vive há 20 anos, 15 anos, eu já tenho 27 anos. Não importa a quantidade de tempo, todo relacionamento existe uma demanda. E o que eu aconselho hoje? Uma pessoa que ele vai começar a ter um relacionamento, ele vai casar, tá namorando sério, quer ter uma família. A primeira coisa que eu falo para vocês é a busca do conhecimento sobre o que é uma família. Principalmente quem viveu em uma família, que teve aquela convivência ali de um casamento, que presenciou os seus pais, né? Alguma relação ali com seus pais, que viu alguma briga, alguma discussão, que presenciou também nessa família traição e que viu ali o relacionamento dos seus pais um pouco sendo sim disfuncional.
a repetição de padrão, a chance dessa mulher, né, repetir é praticamente 99%. A gente tem 1% para não puxar os nossos pais, para não trazer em prática aquilo que a gente aprendeu, aquele conhecimento, aquilo que você viu, vivenciou, que está na sua memória, é só apenas 1%. Então, a chance é muito grande de repetir esse padrão. É mais um motivo para que você analisa antes de você entrar em qualquer relacionamento. A gente não precisa ter pressa. O pastor Cláudio Duarte, ele fala, o grande desafio hoje do problema do ser humano é porque ele casa no escuro. E aí eu fiquei assim, como assim casar no escuro? É quando ele nem se conhece direito com o seu cônjuge, o seu companheiro, e já vai estar trazendo a pessoa para casa, já começa a ter um relacionamento sério ali. Ele não conhece nem aquela pessoa direito, muito menos o pai e a mãe, né, que são os seus sogros. E querendo ou não, é uma família também. Porque quando você casa, você tem um relacionamento, um vínculo muito forte ali com o seu sogro e com a sua sogra. Vanessa entrou aqui. Vanessa, fica nessa live, tá? Porque eu sei que você tá solteira e essa live vai ser top pra você. Eu acabei de dizer que o pastor Cláudio Duarte, ele fala que a gente não pode casar no escuro. As pessoas, os jovens, estão hoje adiantando muito, acelerados nos relacionamentos. Aí não conhece o pai, que é o sogro e a sogra, e o que acontece? Quando tá junto, né, naquele momento ali, é tudo mil maravilha. Quando chega 1 ano, 2 anos, já começa, não gosto do meu sogro, não gosto da minha sogra. Por que não viu isso com antecedência? Por que não deu esse tempo para poder conhecer essa família? Para ter um tempo também de conversar com seu futuro marido. Então, o início de qualquer relação, ela precisa de um conhecimento. E esse conhecimento você precisa ter com essa pessoa que você está se relacionando. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, tá? Mas o que aconteceu no início do meu relacionamento? O que aconteceu com a Hélia e o Rogério? Por que eles viveram grandes conflitos, tá? Eu e o esposo, hoje a gente vive bem, mas antes era igual 2 fiozinhos desencapados. O que precisava de ter no início desse relacionamento? A Maíra disse assim, tem que ter cuidado para escolher. É a pessoa que vai dividir o resto da vida com você. Isso mesmo, minha amiga, pela honra e glória do Senhor, tá? O que fala mesmo, que Deus nos uniu, o homem não se separa. Então é por isso que a gente precisa de entender do nosso papel como esposa e ambas as partes, né? Não é só a mulher em si, mas o homem também. A gente precisa de entender desses dois lados e tendo um respeito acima de tudo ali, tudo vai fluir numa naturalidade como todo relacionamento, né? Então o que mais doeu, o que mais prejudicou o nosso relacionamento? Porque eu e ele, a gente tem uma história muito parecida, sabe? Uma com a outra. Que na verdade não tem nada de assim, sério. Porque a gente atrai pessoas ao nosso perfil. Eu, Hélia, né, com as minhas dores, as minhas fraturas, as minhas rejeições, eu vou atrair exatamente a pessoa que tende a ter a mesma história ou parecida com a minha. Gente, parece uma loucura isso, né? Mas é realidade. Você atrai pessoa de acordo com o seu perfil. Nélia, mas eu não tô entendendo. Quer dizer então que o meu marido, a história dele é parecida com a minha? Sim. Você pode ter certeza. Você busca as informações que a gente atrai pessoas muito, muito parecidas com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E aí eu vou falar pra vocês por quê que isso pode acontecer. Se você é uma pessoa que gosta de festa, né? Eu gosto de festa, eu sou uma pessoa que gosta de ir pras baladas, mas eu quero um homem
que não gosta, depois que eu casar, eu quero um homem que não gosta de balada, porque eu não quero que ele vá mais pra balada. Nessa balada hoje eu bebo, eu fumo, mas eu não quero um homem que nem bebe, que não fuma. E aí você vai encontrar esse homem aonde? Lá nessa balada, você vai encontrar esse homem do jeito que você sonhou, né? Que não bebe, que não fuma e que não gosta de ficar ouvindo essas músicas, sabe? Lá você vai encontrar esse tipo de pessoa. Se você quer esse homem do seu sonho, por onde você acredita que você vai achar esse homem? Né? Dentro de um outro público, que é bem provável. Tá travando? Sério, a Andréia disse que tá travando. Fala pra mim aí se é só pra Andréia ou se é a dela. Isso, Andréia. Pra mim aqui tá normal. Vê aí se tá travando mais pra alguém, tá? A Maíra disse que tá normal. Então, minha irmã, pode ser que seja a sua. Coloca aí no 3G aí. Então, essa pessoa que você sonha, que você deseja, você vai procurar essa pessoa na internet? Quantas vezes que eu vejo, né? Ah, minha amiga Luzinha disse que tá normal também. Dá um jeitinho aí, irmã, mas não sai não. Quantas vezes que eu vejo pessoas falando... eu vou procurar, eu achei, encontrei fulano, tal, lá na internet. Gente, não tô dizendo que não vai dar certo, tá bom? Mas só que, posso ser sincera pra vocês, no fundo do meu coração, eu sei que tem muito relacionamento que dá certo, né, que as pessoas se encontram pela internet aí e acaba dando tudo certo. Mas você precisa, a pessoa quando tá sobrando assim, sabe? É estranho isso, né? Eu vou ter que ir para uma propaganda para ver se alguém me vê. Tô aqui, sabe? Então, assim, que é tão bom assim, não vai precisar de você ficar tão desesperado assim, você vai encontrar a pessoa certa para você. Então, todo relacionamento no início, ele precisa dessa consciência. Por que, Elia, que você tá falando isso? Para você depois não falar assim, mas hoje eu não quero que você bebe. E eu vou contar para vocês. O meu esposo, ele não gostava de beber, tá? Ele bebia porque eu bebia. Mas ele não tinha esse vício de beber. Então, o que acontece? Automaticamente, isso também é muito sério, tá? Como você está se relacionando com aquela pessoa, você acaba também pegando os vícios, os comportamentos dessas pessoas. Aí depois que você casa, que você não quer mais beber, você vai falar o quê com seu esposo? Não, agora eu parei de beber e eu não quero que você bebe. Isso tudo é o início de conflitos no início do casamento, tá? Quando a gente casa, a gente, né, tá querendo mil maravilha, você não para pra pensar, não olha o tipo de relacionamento que você quer, o homem ou a sua esposa pra dentro da sua casa, e depois que casa, você quer descartar o seu cônjuge como se fosse uma coisa qualquer. Agora não vai dar mais certo, vai pro seu canto. E meu esposo está normal também. Vai pro seu canto, você vai pro seu e eu vou pro meu. Foi bom enquanto durou. Gente, não é assim. No início do meu relacionamento, a gente passou por vários desafios. Não foi tão uma coisa ruim assim. A gente sempre junta ali, sabe? No início, nós dois, trabalhando. E a gente começou e tudo que passava ali tava junto os dois. Mas quando chegou num certo, sabe? A metade da estrada, a gente começou a ter grandes desafios. E até eu perguntava pra mim assim, gente, no meu casamento, no início a gente passou tanto aperto, a gente estava bem junto. Por que agora as coisas estão melhorando, tá tudo melhor e a gente não tá tão bem assim? E tem uma explicação, tá? Tanto que eu deixei pra vocês uma dica de um livro, né? Só que eu nem vou trazer esse livro. O livro que eu trago pra você, pra manter qualquer relacionamento, pra te direcionar, pra mostrar pra você o caminho certo, por onde você deve ir, quais são as suas falhas, o seu posicionamento de esposa e de esposo, ambas as partes. Ele vai estar onde, gente? Ele vai estar na palavra. Então, eu precisava de ter esse conhecimento aqui, porque tudo que você precisa, ele tá na Bíblia. Eu quero um treinamento de como eu ser uma boa mãe, posicionar como mãe, tá aqui.
Eu quero um treinamento de como eu vou me posicionar como uma líder na empresa, um excelente líder, tá aqui. E como esposa, tá aqui. Então você lê alguns livros? Lê, né? Como eu até vou deixar alguns aqui para você. Mas o principal é a Bíblia. E era esse conhecimento que a Hélia precisava para que não chegasse no fundo do poço que nem chegou o meu casamento. Foi por isso que eu disse para vocês, pessoal, esteja na live, convida mais pessoas, chama mais seus colegas, manda esse link para mais pessoas, porque o que eu tô dizendo para vocês é a realidade que acontece no dia a dia. O que destrói um relacionamento? E por que um relacionamento ele pode até se iniciar bem, quando chegar na metade do caminho começa a ficar fraco e muitas das vezes a pessoa acha que tem que descartar. Tá na hora de cada um procurar o seu canto. Se nós não trouxer a palavra de Deus para dentro da nossa casa, como sabedoria, para que Deus mostre para nós exatamente o papel da mulher, e é ambas as partes, não é só um lado só, é ambas as partes. Não há um relacionamento que dure. Qualquer tipo de relacionamento sem a presença de Deus, ele não vai durar. Isso é real. Isso não tem outra explicação. O meu casamento começou a ficar ruim porque eu não tinha esse conhecimento bíblico. Eu não tinha o posicionamento ensinado por Deus como eu deveria ser dentro do meu lar. Como eu contei para vocês a minha história um pouco antes, né? Não nessa live, eu já falei para algumas pessoas. Eu fui uma pessoa que o meu casamento era tudo para mim. Eu, mesmo meu esposo, a gente fez de tudo. A gente casou naquela maior dificuldade. Tanto que no dia do meu casamento, eu não tinha nem o meu padrasto para entrar comigo no meu casamento. Foi o meu tio que me levou. No meu casamento, o meu padre não pôde fazer. Foi um diácono que fez, um casal. Na verdade, foi um casal que fez o nosso casamento, do meu esposo. E a gente viveu um desafio muito grande nesse dia do meu casamento, porque eu passei mal. Depois eu entendi que era tudo relacionado às minhas emoções, porque a minha família não estava no meu casamento. Então, apesar de tantas dores, de tantas dificuldades, a gente estava ali junto, firme e forte, mas eu esqueci. Não é verdade, não é que eu esqueci. Eu não tinha consciência de como realmente eu deveria me posicionar dentro da minha casa e de forma diferente dos meus pais. Eu repeti padrão. Eu entrei num vício vicioso, né? Um ciclo vicioso, muito do fazer. E aí, você acaba sentando na cadeira que não é sua. Essa foi uma das partes desafiadoras do meu casamento. Foi a falta de posicionamento dentro do meu lar. E Hélia, foi só você, né? Você tá falando que foi só você? Não, tá? Foi muito forte pra gente, tanto pra mim quanto pro meu esposo. Foi ambas as partes. Eu vou falar a parte da mulher, mas eu trago também essa parte do esposo. Se faltar um posicionamento no lar, gente, vai dar errado. Porque espaço não fica vazio. Como eu, Hélia, era uma mulher muito viciada em trabalhar, né, no fazer, pelo medo de passar tantas necessidades na vida devido às dificuldades da vida, e eu não pensei, eu foquei no pilar profissional e esqueci do meu relacionamento, do meu papel, do meu posicionamento de esposa. E aí foi um desgaste muito grande no meu casamento. Foi até que chegou praticamente no final mesmo, no fundo do poço, aonde eu fui e pedi a separação. Eu falei assim, eu preciso trazer eu até conversei com a Maíra, falei, eu preciso trazer essa live falando das 11 áreas da vida para que as pessoas não cometam o mesmo erro que eu cometi. Porque às vezes você fica tão focado em uma área, achando que é aquela área ali que você precisa te dar atenção, mas você perde o equilíbrio das outras. E nós temos várias áreas da nossa vida que necessita dessa atenção e que precisa ser intencional.
para a gente manter esse equilíbrio e esse casamento ser duradouro. A gente entender o nosso papel, de como que eu devo agir dentro da minha casa, não esquecendo dos meus filhos, não esquecendo do meu trabalho. Tem a minha mentoria que eu falo muito sobre isso. É possível você manter um relacionamento saudável sem abrir mão da sua profissão. É possível sim você se tornar uma pessoa, continuar na verdade, né, para quem já é, continuar uma pessoa de alta performance, performando-se na sua profissão, mas não esquece que você tem um emocional que precisa de ser curado, um emocional que precisa realmente de você monitorar ali a sua comunicação. Se é uma pessoa muito estressada, se é uma pessoa sem paciência, se é uma pessoa que grita, que machuca, que não presta atenção na fala, sabendo da importância, gente, que tem a nossa comunicação. Eu até comentei com a Maíra hoje, falando sobre o poder da comunicação. Então a gente precisa de controlar, de ser intencional, de manter o equilíbrio em todas as áreas. Nós temos filhos que eles precisam de nós. Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala só em si, eles fazem o que nós fazemos. Então a gente precisa de ter essa atenção, trazer essa consciência de como que está o meu comportamento dentro da minha casa. Porque as minhas filhas, elas vão ser influenciadas pelo meu comportamento. E elas vão agir e elas vão fazer. Porque elas estão vendo eu fazendo. E aí você olha, você tem. A Andréia também está aqui, ela está fazendo a mentoria, a Maria está dizendo que é verdade, né, Maíra? Você tem o seu social, você precisa de conectar com mais pessoas, olhar, porque o contágio social é muito forte. Eu já vi muitos casamentos sendo destruídos por causa dos relacionamentos, do lugar aonde esse casal frequentava, as pessoas com quem ele se relacionava. A gente precisa de dar atenção, ser intencional. Quem são as pessoas que eu vou convidar para minha casa? Qual é o ambiente que eu vou convidar o meu esposo para que a gente frequente? Que nossas filhas vão frequentar. É o social. A gente precisa de dar mais atenção. Aí tem a saúde. Como que eu devo olhar para mim hoje, para minha saúde física? Falei da mental. E assim, gente, sucessivamente. Falei do pilar parente, né, que foi a aula anterior, o nosso encontro anterior. Então, plenitude, você necessita da nossa atenção, de como que a gente tem que ser em todas as áreas da vida. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Ó, o nosso amigo Alex aqui, boa noite, meu amigo, tudo bem? O lugar e as pessoas que nos relacionamos influencia muito. É real o que você está dizendo. Obrigada por você contribuir. E é por isso que a gente está falando aqui, que nós precisamos ser intencional nos lugares e as pessoas na qual a gente se relaciona. É sério. A mesa que você senta hoje, ela realmente determina os resultados que você vem tendo no dia a dia. Não tem outra explicação. Senta numa roda de uma mesa de 1 milhão, que eu falo 1 milhão de conhecimento, tá, gente? Senta numa mesa de uma pessoa com autoconhecimento, se dentro de ali 30 minutos a sua mente já não mudou. E da mesma maneira é o outro lado também. Se você se sentar em uma mesa de pessoas negativas, tá? Você menos de ali de 30 minutos você já pegou esses gatilhos dessa pessoa, esse comportamento dessa pessoa e você já está repetindo na maior naturalidade. Essa é a realidade, tá? Boa noite, meu amigo. E aí eu quero falar para você o que precisa, uma coisa básica dentro de uma família. Primeiro, oração. Nós mulheres, para manter o relacionamento, que é o que eu vivo hoje, né? Tive um início bacana, aí a gente começou a ter os conflitos, chegou na metade, ficou pior. É aquele negócio, né? Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Se eu estivesse parado, se Deus não tivesse usado meu marido, tá? Para que ele realmente falasse, não, eu não vou, a palavra que ele disse, eu não vou permitir que o nosso casamento, nosso relacionamento se acabe. Então ele foi usado por Deus, enquanto que eu não sabia onde estava esse Deus. Porque se eu soubesse, eu estava me posicionando de maneira diferente.
Então a gente tem que olhar os dois lados, mas eu não tenho o direito de cobrar do outro lado, eu tenho que olhar o meu lado, de como que eu devo me posicionar, qual é o meu papel dentro da minha casa, como esposa. Estou dizendo que hoje sobre o relacionamento conjugal, tá bom? Se estiver fazendo sentido para vocês, vocês me falam. A Antônia entrou aqui também, Rigamonte. Boa noite, lindona! E aí eu quero deixar falar para vocês que hoje, como é que é o meu estado atual hoje, né? Como é que a Hélia e o Rogério vivem hoje? Como é que vocês acham? Quem tá mais presente de nós aí, fala aí. Como que vocês nos veem hoje? Tá? Olha pra gente hoje, vê o nosso comportamento. Olha pro meu esposo hoje e olha pra Hélia. Como que vocês acreditam que a gente vive hoje? A Lourdinha disse assim, faz todo sentido. É, minha amiga, total sentido, tá? Nós precisamos de realmente ser sábia para olhar os lugares aonde a gente realmente deve entrar ou não com nossa família, né? Parece que havia uma sintonia entre vocês. E o amigão aí falando, ó. Hoje, né? Hoje nós temos um respeito muito grande um com o outro, tá? Tanto na comunicação, tanto na divisão de tarefa, porque essa era um dos conflitos nossos, tá? Eu não sei como é que são se vocês conhecem um outro tipo de história, tá? Os nossos conflitos eram sobre a narrativa de forma disfuncional, o respeito, né? Se você não fala direito com o outro, você realmente está faltando respeito, né? Não sabe valorizar o seu parceiro e a sua parceira ali. Equilíbrio, zero, tá? Equilíbrio dentro da nossa casa, zero. Mas como assim? Eu, viciada, a Lúcia entrou aqui, boa noite, Lúcia. Eu viciada em trabalhar o tempo inteiro. Então, tudo que é excesso, você acha que tem equilíbrio? Eu sempre respeitei o meu marido, tá? Eu sou muito grata a Deus por esse meu posicionamento. Sempre respeitei. Pela honra e glória do Senhor, vai permanecer em nome do Senhor Jesus. Eu trabalhava bastante, cuidava da casa, cuidava das minhas filhas. Mas vocês acreditam que o excesso de tudo isso vai fazer bem? Você pega esse copo aqui, coloca a água dentro dele, quando ele encher, o que acontece com ele? Ele vai entornar ou não? Então, não existia equilíbrio, sabe? Existia responsabilidade, mas equilíbrio mesmo de ambas as partes, de hoje como eu vivo, hoje como eu olho, como eu sou intencional, né? Em todas as áreas da nossa vida, não existia isso. Não tinha esse equilíbrio. Flexibilidade. Vocês acreditam, olhando pra mim, vocês acham que existia uma flexibilidade no nosso casamento? Eu ficava assim, mas por que eu tenho que ceder? Sabe? Porque não existia uma flexibilidade. E eu tô pra dizer pra você, eu tô falando hoje por mim aqui, né? Não posso ficar falando pelo meu marido. Tem que falar sobre o comportamento da Hélia. Mas eu tô pra dizer pra você que não tinha uma flexibilidade de ambas as partes. Tanto minha e quanto dele. Mas como eu falei pra você, eu preciso falar do meu comportamento. Quando a gente vier os dois juntos, eu falo do meu junto dele e falo do dele. Mas hoje eu preciso falar do meu. O que eu, Hélia, estou fazendo como esposa? O que aconteceu na minha vida no início, no meio e no fim? E como que eu vivo hoje, Hélia? Existe sim uma flexibilidade. Hoje a gente tem uma adaptação muito grande um com o outro. Porque onde há respeito, também tem essa adaptação. A gente consegue se adaptar um com o outro ali, de acordo com as nossas necessidades. E também, gente, é por ordem de prioridade as coisas também, né? Porque muitas das vezes, como eu falei para vocês, tudo que é em excesso nos faz mal. Então a gente precisa trazer essa consciência. Olhar para o seu relacionamento hoje e ver o que tá a mais ou de menos. E aí você vai trazer para sua vida real, que é o seu posicionamento, a sua fala da esposa, a sua flexibilidade, o seu reconhecimento. Você precisa entender, meu Deus, como isso era desafiador para mim, gente.
como era desafiador para mim entender reconhecer que eu errei. Não tem aquela vítima sofredora? Poxa vida, eu trabalho tanto e meu marido não me vê. Poxa vida, a vítima sofredora, tá? Essa era a velha Hélia, tá? Graças a Deus que hoje existe essa nova. E essa nova Hélia, ela precisa de ter muita atenção, muito cuidado para que eu não acesso esse gatilho com muita facilidade. E precisa de viver o processo, não pode parar. Quando eu percebi isso, quando eu tive essa virada de chave na minha vida, eu falei, agora sim, eu sei como eu vou manter o meu relacionamento. A gente se alimenta todos os dias, não é verdade? Os nossos comportamentos e as nossas atitudes também precisam ser alimentadas todos os dias. É intencional, Hélia? Sim, é intencional. Por quê? Por causa da repetição de padrão. E não adianta falar pra você assim, eu esqueci, eu tenho que esquecer. Vamos falar a parte do perdão. Perdoar é uma coisa. Falar pra pessoa esquecer é outra coisa. Existe perdão sim, principalmente se houver uma traição. Que pela honra e glória do Senhor, no meu casamento isso não aconteceu. Mas se houver, eu devo, Hélia, perdoar. Se você conseguir perdoar, sim. Mas quando a gente fala perdoar, é perdoar mesmo. É quando você lembra daquele momento e aí você olha para a pessoa e você não sente raiva, você não sente dor. Porque se for para você lembrar com aquele ódio, com aquela raiva, é melhor você realmente desconectar dessa pessoa. Porque ali, gente, quando não existe perdão, não existe prosperidade. Se não existe prosperidade, não existe vida plena. Como é que fica essa família? Como é que vai viver essa família? Ela vai estar sempre em conflitos. Essa é a realidade, tá? Então, existe sim perdão na mesa, né? A gente precisa sim perdoar um ao outro e manter esse casamento, esse relacionamento de forma intencional mesmo. É um ciclo. Você fecha aquele ciclo e inicia aquele ciclo. Você tem que se alimentar todos os dias de coisas novas. Hoje eu estava falando com meu esposo. As próximas metas são como a gente vai investir no nosso casamento. Né? Quais são os lugares que a gente vai, quais são os seminários, para a gente poder estar nos abastecendo, para poder manter aquilo que Deus trouxe para a nossa vida. Deus mostrou, olha, esse é um relacionamento saudável, mas ele precisa de ser sustentado, a gente tem que se alimentar. Como nós nos alimentamos todos os dias, nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso espírito também necessita desse alimentar, dessa continuidade. E o que acontece? Muitas pessoas, elas começam e param no meio do caminho. Ah, tá tudo bem. Aí fica, hoje tá bem, amanhã tá ruim. Hoje tá bem e amanhã tá ruim. Era assim eu, tá, gente? Saía pra viajar, tava feliz. Chegava lá na viagem, cara feia. De volta pra casa, não era a mesma família que saía. Por quê? Porque não havia um alimento saudável do diário, sendo intencional no nosso comportamento. Tanto ele quanto eu, buscando o autoconhecimento. E é o que a gente vive hoje. Vídeo, livro, curso, mentoria, imersão e coach. Esses são o alimento para que você mantenha a sua vida transformada, para que não seja destruído. Tudo aquilo que você construiu, você mantém. Isso é para você manter. Vídeo, curso, livro, mentoria. Quando eu falei para vocês de livro, não se esqueça que esse livro é o principal. Esse tem que ser diário, todos os dias. E olha, não é uma vez só no dia não, tá? Eu vou ser sinceramente para vocês. Eu tenho muito, mas muito mesmo me conectado com Deus mais vezes durante o dia. Porque a gente está vivendo num mundo em que a gente tem pessoas
de vários tipos de comportamento. Então, eu decidi ter esse comportamento para mim. Mas vocês acreditam que eu vou estar perto de pessoas que têm o mesmo comportamento que o meu? Esquece. Então, é importante nos abastecer para poder lidar com essas pessoas, lidar com esses conflitos, porque tudo na nossa vida se vem de um relacionamento. Tudo que você se move hoje envolve um relacionamento. E se é relacionamento, a gente vai estar lidando com pessoas de vários perfis. Sim ou não, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim aí. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês comentem. Tá fazendo sentido para vocês o que vocês ouviram? Quando eu falei sobre posicionamento, como manter um casamento, falei para vocês por que começou o nosso casamento daquele jeito. No início começou mais ou menos, e logo depois veio os conflitos. Citei aqui as dicas de que como que antes de qualquer relacionamento, o que você tem que fazer? Buscar o conhecimento, conhecer mais a família dessa pessoa, de onde veio essa família, como é que é os pais dessa família, né? Perdão, os pais desse rapaz e os pais dessa moça. A gente precisa, gente, ser intencional, porque depois tem assim que, vamos supor que você casa, logo depois você tem filhos, as coisas só vai complicando cada vez mais. Você não dá certo com o sogro, você não dá certo com a sogra, você não dá certo com o cunhado. E aí as coisas vai virando uma bola de neve. Ei, minha amiga Nete, minha amigona já chegou aqui. A Andréia disse que sim, a Maíra disse que sim. O que eu tô trazendo pra vocês é tudo que eu vivo no meu dia a dia. A Andréia tá aqui, é a minha irmã. Ela sabe da minha história. Ela sabe de como que... O quanto que eu me flexibilizei muito também com o meu casamento. Quanto que eu fiz a minha parte de esposa também, mas ela sabe das minhas falhas também. A Maíra chegou agora, tudo mil maravilha, né, amiga? Agora tá vindo um casal maravilhosamente bem, graças a Deus. Mas as pessoas que me conheceram há mais tempo, né, que conhecem a minha história, esse não era um relacionamento que eu vivia lá atrás. Tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu não escondo, gente. Eu não escondo nada. Eu falo assim, olha, eu cometi esses erros, essas falhas. Então, se tá ruim aí, faz alguma coisa. Levanta a mão, pede ajuda. Porque é o que eu vivo hoje. É ajuda. É o conhecimento. Sempre buscando pessoas que vai saber mais do que eu, que vai me ensinar. Vai falar para mim sobre princípios, sobre valores, sobre a minha identidade. Então sempre vai ter alguém para nos ajudar. Só que a gente precisa de um nomezinho doloroso, mas é realidade. A gente precisa moer o orgulho. Eu vejo muitas pessoas deixando de acessar o sobrenatural de Deus, deixando de acessar a sua plenitude porque não tem coragem de moer o orgulho. O ego é muito alto. Ainda, sabe, acha que tem que ser do jeito que a pessoa quer, não tem que ter uma flexibilidade e que é do meu jeito que tá certo e acabou. E aí? Como é que você acredita que vai... O quanto que esse casamento, esse relacionamento vai durar, que se tem que ser do jeito de um só? E tem que ser do mesmo jeito que eu aprendi vendo os meus pais e acabou. Imagina, hoje eu fico imaginando assim, pensando comigo, tudo que eu vivi na minha infância, as cenas. Imagina só, o que eu tinha em mente? Primeiro, gente, eu falava que eu não ia casar, tá? E casei com 19 anos. Interessante isso, né? Porque eu tinha medo do que o meu casamento fosse igual ao da minha mãe. Sabe? Eu não acreditava nos homens. Eu achava que ia ter traição, e aquela vida de bebida, de muita discussão, de muitas brigas. Então eu falava, eu não vou casar. Eu não quero casar porque eu não acredito. Entendeu?
Eu não vou acreditar em fulano porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os meus pais. E isso não é real. Isso não é verdade. A Paola entrou aqui, a Ana entrou aqui. Ana, eu vi que você me mandou um áudio, mas eu já estava na live. Eu vou te responder depois. Eu tô falando sobre o relacionamento hoje, sobre o nosso comportamento e as nossas atitudes dentro do nosso relacionamento conjugal, com as pessoas na qual a gente nos relacionamos. Precisa trazer em mente o que eu, Hélia, preciso aprender como uma esposa sábia para poder proteger a minha casa, manter o meu relacionamento saudável com o meu esposo, na presença do Pai. O que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar todos os dias? Qual é o meu papel de esposa para me fazer todos os dias? A minha parte, não é a parte do meu marido não, tá? É a minha parte de esposa. Porque, gente, eu falava assim, já que tá junto, já que o casal tá junto, tem que ser 30%, 50% de cada um. Tem alguém aí parecido comigo? Tem não, né? Eu acho que é só a Hélia. Eu falava assim, já que... Olha isso. Já que a gente está casado, então tem que ser 50% do meu marido, 50% meu. Eu não tenho que melhorar sozinha. E se pode, gente? Quem é a mulher da casa? Como é que o meu marido vai fazer o papel da mulher? Quem é o homem da casa? Como é que eu vou fazer o papel do homem? Então não existe 50%, existe 100% de cada um. Eu, Hélia, preciso ser intencional nos meus resultados como esposa dentro da minha casa, com meu esposo, 100%. Nada de negociar 50%. Ele vai fazer a parte dele e eu preciso fazer a minha parte como mulher, porque eu sou mulher, eu não sou homem. Isso tudo vem da onde, gente? Conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa sabedoria. E é por isso que eu falava que tinha que ser 50% de cada um, porque é casado, né? Então tem que ser 50%. E aí? Como é que vocês acham que esse casamento ia durar? Com essa cobrança, sabe? Com essa autoridade. Quem sou eu para falar isso? Vê se pode um negócio desse. Tem alguém aqui, gente, que já passou por isso? Tem alguém que já passou por esses conflitos? Que já trouxe esse comportamento, esse pensamento, esse jeito de agir? Comenta aí. Seja humilde, vai. Seja humilde, seja vulnerável, moe esse orgulho. Hélia, não foi igual a sua história, mas tem alguma coisa parecida aí com esse comportamento seu. Quem é a corajosa que vai colocar aqui? Quero ver quem é a corajosa que vai colocar aqui. Se o que eu falei aqui fez sentido para alguma de vocês. E se alguma de vocês também já passou por esse desafio. Enquanto que eu vou provocando vocês aí, para saber se tem alguém que vai ter essa coragem de fazer isso, a Débora entrou. Ô, minha amiga, tudo bem? Você entrou na hora das dicas do livro. Anota aí, tá? Gente, eu trouxe 3 livros para me poder dar dica para vocês. E eu vou por ordem de prioridade. Como eu falei para vocês que não existe você cobrar das pessoas para falar assim, que você tem que melhorar 50% seu, 50% meu. Não, eu estou dizendo de identidade. A gente precisa saber quem nós somos de verdade. Eu preciso de entender verdadeiramente quem eu sou, tá? Para depois eu começar a buscar as mudanças à minha volta. E aqui tem um livro, tá? O nome dele é Quem é Você? É um livro pequenininho, tá? Ele fala sobre o caráter. Ele fala tudo sobre o bem-estar, a tranquilidade, a flexibilidade no casamento. Minha prima entrou aí também. Boa noite, prima. Então, esse livro, ele vai dizer para você como você, mulher, deve se posicionar
em Cristo dentro da sua casa, a maneira de como você vai perseverar. Olha aqui, ó, enxergando tudo com os olhos do Senhor. Como que Deus gostaria que a nossa casa estivesse? Em qual clima que tem que estar dentro desse lar? Qual é a harmonia que tinha que estar dentro desse lar? Que tem que estar dentro dessa uma paz dentro dessa casa. Boa noite, prima. Então aqui ensina sobre o caráter. Fala sobre você. Porque a gente fala assim, quem sou eu? Né? Se eu chegar para a pessoa e perguntar, quem é você? O que vocês acreditam? Que a resposta seria qual resposta? Quem é você? Quem é você, Débora? Quem é você, Chocolate Lamberte? Quem é você, Marcilene? Quem é você, a Andréia? Quem é você, Aninha? Quem é você, Paola, Juju, Nete, Andréia, Maíra? Fala pra mim aí, Lari, Alessandra, Lucy, todos vocês que passaram aqui. Quem é vocês? Qual era a resposta que vocês iam falar? Quero que vocês escrevam. Vou pro outro livro, depois eu vou falar, tá? E o outro livro, anotou aí, tá? O segundo livro agora não sei se alguém já leu. Casais Inteligentes Enriquece Junto. Gente, já que você tá casado, que você tem um relacionamento ali com seu esposo, nós precisamos de entender que dentro de um relacionamento também é uma gestão. Então não tem essa história de que a mulher não precisa saber disso, o homem precisa saber disso. A conta do meu marido é dele, a minha conta é a minha. Gente, nós já erramos bastante, mas aqui dentro da nossa casa, a nossa conta sempre foi única. A nossa carteira foi única. Então não existe você toma conta do seu dinheiro e eu tomo conta do meu dinheiro. Afinal de contas, vocês estão morando aonde? Não é no mesmo lar, debaixo do mesmo teto? Por que não se unir as forças, sentar junto, planejar, olhar para a gestão da empresa? Tô falando empresa que eu já vou lá, né? A gestão em casa, da família, como administrar o orçamento familiar. É junto. Se tiver cada um com o seu, minha amiga Marcilene disse assim, de caráter, honestidade, honesta, mãe de 2 filhas. Essa é você, né? De caráter, honesta e mãe de 2 filhas. Essa daí já falou quem ela é. E vocês, o restante? O Alex disse, vou adquirir esse. Perfeito, amigo. Eu sei que você gosta de ler, né? Então, quando a gente tá junto, não existe financeiro separado, ideias separadas. Eu cometi várias falhas, mas o nosso financeiro sempre foi junto. Meu marido, quando ele abriu uma conta, é conjunta. A gente tá sempre junto. Então, não existe separação. Se você tá junto, existe união. E a união, uma com a outra, e só expandir. Quer saber o segundo livro? Não, o terceiro livro? Alguém quer saber? Ninguém tá falando nada, né? Vocês são danados. Ninguém não, né? A Márcia tá falando, o Alex tá falando. Só eles dois tá falando, gente? Caráter, né, Márcia? É porque ficou cáter, né? Esses corretores é assim mesmo, tá tudo certo, prima. Eu entendi que é caráter. É isso que importa. Então, o terceiro livro, gente, é As 5 Linguagens de Amor. Eu acredito que praticamente todos vocês já leram esse livro. É um livro muito conhecido, tá? E muito utilizado mesmo. Porque aqui, gente, ele traz as 5 linguagens de amor. Como a gente deve falar um com o outro. Como que você tá rindo, né, primo? Como que você deve se conectar com seu esposo. Falar com ele na linguagem de amor dele. Alguém já leu? A Maíra falou maravilhoso esse livro. Eu não disse pra vocês? Eu acredito que praticamente todos já leram esse livro. E olha, eu aconselho você, leia ele de vez em quando. E se você não querer ler ele sempre, vai pelo menos, gente, na avaliação. Porque olha só, aqui em casa, olha como é que eram os conflitos.
A Andréia disse assim: como é importante saber sobre a linguagem de amor do outro. Essa daí, ela deu um show, tá? Andréia, se você quiser compartilhar mais, pode continuar. Conta para as pessoas o que você fez. É uma mentorada, tá? Ela hoje a gente... Olha, foi só validação, muito esforçada, e ela é verdadeira. Ela fala a verdade, né? E aí encontrou uma mentora aqui, né? E aí, o que acontece que era dentro da nossa casa? O meu esposo, ele gosta muito de abraço. E aí eu falava assim, tipo assim, entendeu? Eu não era de abraçar muito ele. Tanto que nas nossas discussões, quem é que você acha que ia chegar perto do outro? Você acha que eu, a orgulhosa aqui, eu passava 2 semanas sem puxar assunto com ele. Então era ele que chegava, ele que abraçava. E eu falava assim, misericórdia, gente. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu falava assim, nossa, mas é muito falso. Nossa, mas é muito falso. Agora tá aqui me abraçando, né? Isso aconteceu, tá aqui me abraçando. Gente, por que ele tinha essa flexibilidade? Porque a linguagem de amor dele é toque. Então ele gosta, ele ama de ser abraçado. Por isso que ele flexibilizava mais, né? Nas nossas discussões ali, nos nossos conflitos. E a minha não é, né? Tempo de qualidade. Eu sempre gostei de comunicação, de sentar na mesa, de conversar, de viajar, estar mais junto com pessoas ali. Então a minha linguagem de amor tempo. Ela, em primeiro lugar, vem tempo de qualidade e depois atos e serviço. Eu sempre gostava que o meu marido me ajudasse em casa, fazer as coisas. E isso era um dos desafios, tá? A gente tinha um desafio exatamente nessa parte. Porque ele não gostava de ficar fazendo as coisas de casa e eu cobrava, né? Isso muito dele. Se a gente tivesse esse conhecimento, as coisas já tinham melhorado, né? Até então, ao invés dele ir me abraçar, né? Ele ia fazer alguma coisa. Já que a minha segunda linguagem de amor forte é o atos e serviço. E o outro que eu falei pra vocês é presente, tá? Tem pessoas que amam ganhar presente. E tem pessoas que gostam de palavras de afirmação. E isso a gente faz dentro da nossa empresa porque ajuda muito sobre o relacionamento dentro da empresa. A Andréia disse assim, gente, vocês viram, né? Eu fiz o teste para o meu marido, agora eu sei como ele se sente amado e ele sabe como eu me sinto amada. E é para não esquecer. Fiz um quadro e coloquei na sala. Gente, ela merece ou não merece uma palma? Isso mesmo. Ela levou assim... É muito bonito, né? Quando as pessoas trazem a autorresponsabilidade. Então, isso para ela foi tão forte, quando eu expliquei para ela, que ela falou, eu tenho que ver para ser lembrado e não esquecer, porque é o papel da esposa, né? Eu sei de como eu me posicionar aqui dentro da minha casa, e principalmente sabendo a linguagem de amor do meu marido. É sensacional mesmo, amigo, tá? Essa mulher, ela tá voando na mentoria, tá? Ela realmente faz, e quando ela não faz, ela fala que não fez. Essa é a parte boa. Então, o terceiro livro é esse, tá? O primeiro, mas eu tô esperando mais alguém falar também. Só minha prima que falou aqui. O primeiro foi Quem é Você? O segundo foi Casais Inteligentes Enriquece Junto. E o terceiro foi As 5 Linguagens de Amor. E o quarto, que pra mim é o primeiro e sempre vai ser, é a Palavra de Deus, tá? Você pode ler todos esses livros que vocês leram, todos eles aqui. Mas se você não trouxer Deus para a sua vida, nada vai... Eu falo que é existir mesmo, nada vai manter, nada vai permanecer. Tudo que você fizer vai cair, vai desmoronar, não, vai ficar aquele altos e baixos, entendeu? Que tá bom, tá ruim, vai continuar a briga, vai continuar o ciúme, não vai confiar um no outro. Esse daqui é o melhor livro. E foi ele que mudou toda a minha vida
E foi ele, e é ele que me faz manter de pé todos os dias e entender o meu papel de esposa dentro da minha casa. A palavra de Deus tem mudado a minha vida. Uma profundidade, gente, vocês não têm noção. Tem feito eu amar mais as pessoas. Tem feito eu enxergar a importância do legado que eu quero deixar. Não é na terra, é em cada pessoa na qual eu me conectar. A palavra de Deus, ela mantém meu casamento, ela mantém meu relacionamento com as minhas filhas, com as pessoas à minha volta. Eu falo que a nossa casa, a nossa empresa, serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer dentro da nossa empresa, eu sempre vou falar, aqui dentro da nossa empresa nós serviremos ao Senhor. Aqui tem um legado grande, porque é a palavra de Deus. Sem Deus na nossa vida, você desiste muito fácil. Sem Deus, você não persiste. Sem Deus, você se torna uma pessoa muito fraca, frágil. Uma pessoa mentirosa. E quem é o pai da mentira? O nosso amigo está falando aqui, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Glória a Deus. E era exatamente o que faltava da família, do meu casamento. Era eu conhecer esse livro aqui, ó. Tanto, gente, que eu tô na jornada mesmo, tá? Eu tô no jejum. E era 10 dias, né? Mas agora vai ser 40 dias. 4 horas da manhã. Eu e ele. Pela honra e glória do Senhor. Eu entendi da oração, o poder da oração de madrugada. Tá? E eu vou pagar o preço. E não é pagar o preço, não. É fazer exatamente o que tem que ser feito. O que eu preciso, tá? Eu preciso fazer de oração dentro da minha casa. Nada de historinha. Nada de mas o marido... Era ele assim, né? O marido não vai pra igreja, tem que ir sozinha. Não quero isso pra minha vida. Eu preciso... Tem coisas na minha vida que só eu preciso fazer. Não é minhas filhas, não é o meu marido, não é os nossos colaboradores, é eu mesmo. Tem coisas na minha vida que só eu tenho que fazer por mim mesmo. E a oração, a minha alma, é exatamente, o meu espírito é um deles. É somente eu que preciso fazer essa parte. E eu estou aqui falando para vocês, é o que mantém o nosso relacionamento aqui dentro da nossa casa. E é o que me faz ser essa mulher forte hoje, flexível, vulnerável, não tem dificuldade de pedir perdão, não tem dificuldade de reconhecer os meus erros. Eu olho para o meu esposo hoje, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer um elogio, de validar. Esses dias ele não sabe, né? Não sei se você tá aqui na live. Eu orei por ele. Esses dias não, eu orei ontem. Ontem foi domingo. E ele deu uma descansada, estava deitado. E eu orei pelo meu marido. Não sei se ele tá aqui na live, se ele já saiu. Mas eu fiz o meu papel de esposa. Falei, Senhor, muito obrigada, Pai, pelo homem que tá aqui agora. Ele estava dormindo, descansando. Falei, pelo homem que o Senhor me deu. Pelo pai das nossas filhas. Uma pessoa responsável. Um homem honesto. Um homem trabalhador. Um homem que vem buscando sempre dar o melhor para nós, cuidando da nossa casa. Pai, toma conta do meu esposo, Pai. Que ele possa permanecer cada vez mais dentro do nosso lar. Eu orei. Agradeci a Deus, deixei ele quietinho, descansando. E fiz o meu papel de esposa. A minha amiga disse assim, temos que fortalecer o nosso lado espiritual. É, minha amiga. E é todo dia, tá? E agora, eu vou responder para vocês aqui. De como que eu vejo, né? Quem sou eu de verdade? Além do caráter, que a minha prima disse aqui, e é real, né? O caráter muda tudo. A gente precisa de saber, é inegociável o nosso caráter. Mas uma coisa, eu tenho que ser sincera para vocês. Quem sou eu de verdade? É aquela pessoa quando ninguém está me vendo. O que eu, Ela, estou fazendo quando ninguém está me vendo?
E quais são os meus resultados hoje? Quando as pessoas olham para mim hoje, os meus resultados, eles dizem exatamente quem eu sou. Além do meu caráter, que é inegociável, quem sou eu quando ninguém está vendo? Mas aquele dali, não existe esconder nada dele. Essa pessoa sou eu. Quem sou eu de verdade? Quando as pessoas olham para o meu resultado, os meus resultados falam exatamente quem eu sou. É uma passagem bíblica, né? Quer saber quem é você, comemorar, quem é a árvore, comemorar, come dos seus próprios frutos e você vai saber exatamente quem é você. Olha para os seus filhos hoje, olha para o seu relacionamento, olha também para as pessoas na qual você se envolve. Porque também a gente fala que e isso daí também é científico, né? Nós somos a média de 5 pessoas na qual nos relacionamos. Também vai dizer exatamente quem nós somos. Isso é muito forte, tá? E é inegociável hoje os seus valores, os seus princípios. Eu falo a minha essência, eu vou pagar o preço. Eu vou olhar para a minha vida hoje em todas as áreas da minha vida, tá, gente? É todas as áreas, não é uma. Eu tô falando aqui da terceira área já, que é 3 lives, né? Eu estou dizendo aqui da área conjugal. Hoje ela foi focada em específica a área conjugal. Na semana que vem, segunda-feira, não esquece, pelo amor de Deus. Tem gente que depois fala assim, eu esqueci. É porque, minha amiga, quem esquece porque não é prioridade. Porque se for, vai lembrar. Vai pegar uma agenda e vai anotar. Vai pôr o celular para despertar. E vai falar, não, eu estou disposta aqui a aprender. Com essa abençoada aí, que ela está trazendo com muito amor e carinho para compartilhar na nossa vida, tá? Todas as segunda-feira. E eu vou estar falando, o próximo agora é Pilar Filhos. Eu já quero que vocês fiquem olhando aqui, porque além da live, a gente ainda tem conteúdo aqui mostrando para vocês um passo a passo, gente, um material gratuito. Eu quero que vocês olhem, leiam. As pessoas têm muita dificuldade de ler, tá? Eu deixo lá, tá? Tem a Maíra aqui, que é a minha social media. Ela vai lá, coloca, fala, faz o que eu faço, deixa as dicas. Então vai lá e lê esse passo a passo que fica aqui no meu Instagram gratuito para vocês. Tá? Então, na próxima live, segunda-feira, eu vou estar falando sobre o Pilar Filho. Quem é mãe aí, gente? Falar que é eu. Lucélia. É Lucélia não, é a Lúcia. Boa noite, minha amiga. Não acredito que minha amiga entrou aqui agora, tá? Minha vizinha. Cíntia, boa noite, Joaquim. Então, já estou no final da live, tá? E eu quero que você se comprometa com você, mulher. A Márcia disse eu. Débora, eu. Eita glória, hein? E o que eu falo pra vocês? Se comprometa com vocês. O outro, né, o seu marido, ele é da responsabilidade dele se comprometer com os resultados dele, com os comportamentos dele e com a atitude dele. Nós mulheres temos que fazer o nosso papel de esposa, nosso papel de mulher, nosso papel exatamente quem Deus nos fez para ser aqui na terra, ser vulnerável, trazer exatamente a vulnerabilidade, entender das nossas falhas. Oh, meu Pai, quanto a gente erra, mas aqui não tenha medo de buscar o renovo. Errou, aprenda com esse erro. Fala, Senhor, eu preciso da sua sabedoria. Senhor, me ensina aqui a entender dos meus erros, das minhas falhas. Porque eu sou um ser humano, sim, e eu vou acabar me confundindo aqui. Eu vou acabar errando, sim, isso pode acontecer, de eu cometer algum erro. Mas eu quero, Pai, eu tô aqui, sendo uma mulher dócil, obediente. Eu preciso da sua ajuda. Me mostra o meu papel de esposa dentro do meu lar, dentro da minha casa. Amém, gente? E eu trouxe um versículo aqui. A Andréia disse eu, minha vizinha disse eu, a Márcia, muito bem, parabéns, isso aí, tá?
E eu quero falar para vocês de 2 versículos bíblicos aqui que é importante a gente trazer nos conflitos, nos relacionamentos conjugal. Olha o que Efésios 4, 2, 3 está dizendo para nós. Seja completamente humilde, dócil e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, Senhor. Nós precisamos trazer humildade, como eu falei para vocês. Errei, deixa eu pedir desculpa. Eu falhei, deixa eu assumir a minha falha e trazer a minha autorresponsabilidade. Olha aqui o que provérbio está dizendo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas pessoas, ao invés de entender que errou ali, é pior, sabe? Quer ter razão sem ter, não aceita que errou, fica dando as alfinetadas, quando vai conversar, responde de qualquer jeito, fecha a cara, não vou esquentar comida, não vou fazer nada pro meu marido, se ele quiser ele se vira. A gente precisa entender que aqui, ó, tá falando, em provérbio tá dizendo, a gente precisa ser calmo, trazer a palavra branda, porque quando a gente é uma pessoa ríspida, a gente acaba provocando ira, conflitos, briga, e aí, que relacionamento que dure? Fala pra mim, existe um relacionamento duradouro num lugar onde existe, que tem só conflitos e brigas, ofensas? Vai existir, gente? Pode até existir, né? Mas é um casamento sem graça. Tá ali por tá, né? Tô casada? Tô. Só pra dizer que tá casada. Gente, olha, sinceramente, isso não é vida. Você precisa ser amada e respeitada. Amada e ser amada. E doar o seu amor também. Você precisa de ser cuidada e também cuidar da pessoa que tá do seu lado. Cuidar do seu cônjuge com muito amor, com muito respeito. Essa troca é muito importante. Aqui em casa, a gente tá em 3 agora. E não vai demorar pra gente estar em 2. A mesma quantidade de que nós iniciamos. E aí a gente vai encerrar aqui na terra o nosso começamos e finalizamos. Porque essa é o nosso fim, essa é a nossa história. Então, primeiro a gente tem que cuidar do nosso marido, depois de cuidar dos nossos filhos. Os filhos vai fazer a história deles, vai casar, vai ter a família deles e a gente vai voltar a esse casal de novo. Então, é nada melhor do que você cuidar da pessoa que você ama. Ok, gente? E aí, fala pra mim. Vamos encerrar agora, tá? 1 minutinho pra encerrar. Já é 9h17. E eu já quero deixar esse convite para vocês. Segunda-feira que vem, vou estar falando sobre o Pilar Filho, na área Filho. E eu espero todos vocês aqui. Já deixo a minha gratidão por todos que passaram aqui na live, tá? Olha, vou falar uma palavra forte aqui, tá? Só as fortes que fica até o final. É isso mesmo. Experiência de treinamento, experiência de muitas imersão. Só os fortes que ficam até o final. Então, vocês que estão aqui até o final, parabéns, tá? Paga o preço. Tem que pagar o preço. Entenda do processo. Nada é fácil na nossa vida. Para de querer ser uma Nutella da vida. Vai tomar um café sem açúcar. Entenda que a vida ela não é feita só de alegria, ela existe choro. E a gente precisa de entender de como que você vai lidar com essa situação. Como que eu devo lidar quando chegar nesse ponto? E é aqui, ó, buscando o autoconhecimento, entendendo do processo, sabendo do seu posicionamento, dos seus valores, que você sim vai encarar a realidade da vida e fazer o que tem que ser feito todos os dias, sem perder o seu posicionamento. Ok? Ó, um beijo para todos vocês. Eu declaro e eu profetizo uma noite maravilhosa, abençoada para vocês.
Em nome do Senhor Jesus, eu declaro casal aqui, vivendo o extraordinário que Deus tenha feito para vocês. Tudo que Jesus planejou na vida de vocês vai permanecer em nome do Senhor Jesus. Casamento sendo restaurado, família sendo restaurada, mulher sabendo se posicionar, olhando exatamente qual é o seu papel, sem perder o seu posicionamento, entender verdadeiramente qual é o seu papel dentro da sua casa. Eu declaro essa família maravilhosa, abençoada. É o que vocês vão viver eternamente, um do lado do outro. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, Márcia. Beijo, meu irmão. Te amo, viu? Amo demais a sua vida. Tá pagando o preço, parabéns. A mulher tá fazendo exatamente o que precisa ser feito. E o Alex disse aqui, obrigada, minha amiga, por acrescentar muito em nossas vidas com essa live. Gratidão, nosso amigo aqui, parceiro, pessoa de Deus, que nos ensina a orar. Quando ele vem aqui em casa, gente, ele faz a oração na mesa. Porque é uma pessoa realmente que entende da palavra e traz as palavras certas para nós que a gente precisa naquele momento. Dá um abraço aí na minha amiga Lucélia. Eu não vi ela por aqui, amigo. Cadê ela, hein? Gente, um abraço para todos vocês, tá? Ai, Márcia, eu também te amo. Eu não pude te dar um abraço esses dias. Você tava ontem, encontrou com a Mamis, né? O vovô Dió. Esse papi é danado. Que bom que você foi lá ontem ver ela e dar um abração nela lá, né? Isso é muito bom, tá? Um beijo, gente, pra vocês, tá? Tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoa, não. Ele vai continuar abençoando o lar de vocês. E olha, tô esperando vocês. Mas estará na próxima. Muito bem, porque na próxima eu vou estar falando sobre o Pilar Filho. E olha, vou falar pra vocês o tamanho do erro que eu cometi como mãe aqui em casa. Vai ser forte, tá? Vou fazer de tudo pra mim não chorar. Mas se eu chorar, vocês me perdoem? eu tô normal, Nossa, eu preciso de ver como que eu choro hoje de boa, tá? A mulher era tão orgulhosa que ela não chorava. Mas eu cometi muitas falhas de como cuidar das minhas filhas. Então, eu não vou falar pra vocês que eu não vou chorar não, viu? Mas esteja segunda-feira. Tô esperando vocês, tá? A Márcia falou, ficou muito feliz. Muito bem, Márcia. É bom, né? Dar um abraço na família da gente. Gente, uma boa noite pra vocês. E, até segunda-feira, tá? Mas eu vou voltar aqui pra falar com vocês, dar mais uns spoilers sobre a área do Pilar Filho que a gente vai trazer. E também vou falar sobre lendo a Bíblia junto. Não vou falar agora pra não confundir. Mas amanhã nos meus stories eu quero estar falando pra vocês. Eu quero todo mundo comigo. Preste atenção. Todo mundo comigo no Zoom lendo a Bíblia comigo. Tá? Tem um projeto lendo a Bíblia em um ano. A Bíblia 365. Tô de olho em vocês, tá? Quero ver se vocês vão estar comigo no Zoom. Eu vou estar falando a data aqui. São 2 encontros no mês. Não é possível, né? Misericórdia do Pai. Que vocês não vão tirar ali 1h20 pra gente poder ler a Bíblia junto. Tô esperando vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.